Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, hoje eu vim responder as perguntas que vocês deixaram no último vídeo. Inclusive eu queria agradecer, eu recebi muitos comentários legais. Não consegui responder todos, na verdade eu acho que eu não consegui responder nem metade. Eu tô em semana de prova, então eu tenho um monte de coisa, tá um caos, eu tenho um monte de coisa a fazer. Então eu tô vendo todos os comentários, mas eu não tô conseguindo responder eles. Então se eu não respondi o seu comentário, saiba que eu possivelmente vi, eu só não respondi porque eu não tive tempo. Mas vamos lá, eu recebi muitas perguntas, então eu vou responder basicamente as que me fizeram mais vezes. E eu vou começar pela primeira, que foi possivelmente a que eu mais recebi, que foi sobre pesquisa. Como que eu comecei a fazer pesquisa, se eu gosto de pesquisa, se eu quero continuar na área de pesquisa, como que eu publiquei os papers que eu falei que eu publiquei no último vídeo. Então, vamos começar do começo. Basicamente, eu fiz Instituto Federal no meu ensino médio, e lá eu fiz iniciação científica. Eu fazia no laboratório de química, fazia uns experimentos super legais, levei pra congresso, etc. E na época, quando eu pensava em fazer um curso, eu pensava no que eu podia fazer de pesquisa. E, enfim, depois de muito tempo ponderando, eu decidi que o melhor curso porque eu queria era medicina, dentro de todas as possibilidades de carreira e também envolvendo a área da pesquisa especialmente. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com isso, por isso que no primeiro semestre eu já mandei e-mail para alguns professores, porque aqui eu tenho, na minha universidade tem vários professores, vários laboratórios. A maioria dos trabalhos são com ciência básica, que é basicamente animais, estudos em animais, e na época eu comecei com isso e alguns outros estudos mais demográficos, translacionais. Enfim, o que aconteceu? No primeiro semestre eu fui voluntária em 3 projetos. Eu fazia muito bem meu trabalho, modéstia à parte, então eu sempre estava lá, sempre estava bastante interessada. No ano seguinte eu recebi a proposta de um outro laboratório, que eles tinham uma vaga para PIBIC pelo CNPq, e eles me deram essa vaga por recomendação de um outro professor, e eu fiquei lá por um ano. Basicamente o que eu fiz lá foi fazer trabalhos com animais e trabalho de bancada. Eu não vou falar do desenho do estudo especificamente, mas, por exemplo, precisava fazer injeção em tal animal, então eu ia lá de tanto em tanto tempo fazer as injeções nos animais, e eu fazia mais esse tipo de trabalho. Eu até comecei a escrever a introdução para um artigo que eles estavam fazendo, mas esse artigo nunca saiu. E basicamente eu fui começando a ficar muito frustrada, porque parecia que eu só tava lá pra fazer o trabalho que ninguém queria fazer. E eu comecei a perceber também que eu não tava mais muito afim de trabalhar com animal, então eu saí. E nessa época foi quando entrou o Meta Academy, o intensivo de metas do Hunterson, que eu imagino que muita gente já conhece a essa altura. Mas naquela época, bem no finalzinho do meu PIBIC, no último mês, lançou a primeira turma. E na época eu era parceira, então eu fiz o curso. Depois de lá, eu percebi que eu realmente gostava de pesquisa, porque eu cheguei a pensar que talvez eu não gostasse de pesquisa, e é por isso que eu tava frustrada. Mas não era bem isso. Então, assim, eu levei bastante tempo pra conseguir começar a publicar de fato. Entre eu entrar na primeira turma, fazer o primeiro curso, e eu fazer a minha primeira publicação, ela ser aceita, levou pouco mais de um ano. Mas assim, nesse meio tempo teve gente que tava na minha turma, gente de turma depois, que publicou antes. Eu senti que na época, pra mim, uma coisa que foi muito impeditiva, digamos assim, é que eu não fiz muito contato. Então às vezes eu até tinha alguma ideia, mas eu não tinha ninguém pra trabalhar. Então as primeiras ideias que eu tive, eu trabalhei com pessoas que, enfim, não me ajudaram, mas me atrapalharam do que me ajudaram no fim das contas. Então demorou, eu senti que demorou pra eu conseguir conhecer pessoas que realmente queriam fazer o mesmo que eu, tinham o mesmo interesse. Como eu tinha entrado sozinha, eu não conhecia ninguém que fazia o curso, enfim, e eu não sou, principalmente é um curso online, né? Eu não sou uma pessoa, por mais que eu tenha um canal no YouTube, eu sou uma pessoa um pouco introvertida. Então, inclusive, eu tô tendo que trabalhar nisso. Mas, enfim, eu demorei muito pra fazer contato, então por isso eu acho que eu demorei bastante pra conseguir ter resultados. Mas no momento eu tenho 7 publicações indexadas, que vocês já sabem. Todas essas publicações são revisões temáticas e meta-análise. Enfim, tudo que eu sei de meta-análise, eu aprendi no intensivo de meta. Assim, confio de olhos fechados que se você fizer o curso, e isso não é um publi, porque eu não tô sendo paga pra falar isso, se você fizer o curso, você aplicar o método, se você não desistir especialmente, você vai conseguir. Não adianta só saber um método e ir lá, porque eles não te garantem que você vai publicar, eles te ensinam um método, e tem uma comunidade muito legal, tem muita gente lá. Então todas as ideias que eu tenho, basicamente eu leio muito. Agora nem tanto, eu tô diminuindo um pouco o ritmo esse ano, mas eu leio muito revista, então eu vejo quais estudos estão saindo naquela área, principalmente cirurgia, que é o que eu mais gosto, mas eu tenho coisas publicadas em outras áreas. Às vezes eu tô estudando algum tema e eu vejo lá no UpToDate que esse estudo aqui não foi muito conclusivo, etc, etc. E daí eu vou tendo minhas ideias. Algumas pessoas já chegaram com ideias pra mim. No momento, por exemplo, eu tô sendo a primeira autora de uma meta que a ideia não foi minha,
mas a pessoa, o orientador chegou em mim e falou: eu tenho essa ideia, você quer desenvolver comigo, ficar como eu te oriento e você fica como primeira autora. Então isso vai acontecendo também ao longo do tempo, mas basicamente essa é a minha história com pesquisa. Sim, eu pretendo ir para uma área que tenha pesquisa, mas eu não quero fazer só pesquisa. E eu não me sinto fazendo pesquisa, fazendo meta-análise, inclusive. Eu sinto que eu faço algum tipo de estudo, mas não é ainda o que eu quero. O meu objetivo é conseguir trabalhar com pacientes, então eu queria fazer parte de ensaio clínico, randomizado, bonitinho, enfim. Esse seria o meu maior objetivo na pesquisa, e eu queria conseguir conciliar tanto a parte que eu esqueci o nome, mas tem uma palavra pra isso, a que se atende paciente de fato, com pesquisa e acadêmica. Aí uma outra pergunta que muita gente me fez foi como que eu dou conta de tudo? E a resposta não é fazendo tudo mal feito, também poderia ser, mas basicamente, acho que você precisa ser uma pessoa muito organizada. Você tem que saber onde você quer chegar com as coisas que você tá fazendo. Muitas vezes você vai ter que deixar de fazer alguma coisa em detrimento de outra. Então, por exemplo, como eu disse pra vocês no último vídeo, eu tava bastante frustrada com a faculdade. Uma coisa que vocês vão perceber na faculdade é que metade das aulas, no geral, vão ser inúteis. Pra mim, elas são praticamente completamente inúteis, a maioria, principalmente se não for prática, porque eu aprendo sozinha. Então eu prefiro chegar, sentar em casa, estudar sobre o assunto e tirar dúvidas pontuais do que ficar lá assistindo uma aula de 2 horas. Você vai ficar falando, não vou prestar atenção em nada. Muitas vezes eu falto aula pra estudar, ou eu falto aula, por exemplo, às vezes é um dia cheio, mas tem essa aula que eu posso faltar, que eu sei que eu não vou ganhar nada ainda até lá, e eu posso ir pra academia nesse horário. Então, basicamente é assim, às vezes tem uma aula que ela, no mesmo sentido, ela é muito inútil, ou coisas do tipo, então eu vou fazer alguma coisa de pesquisa que eu consigo fazer nesse tempo, que eu não vou precisar pensar tanto, é uma coisa mais manual. Por exemplo, vou fazer uma tabela 1, vou fazer uma figura, vou gerar a parte estatística, que basicamente você usa o código, você faz estatística, você não tem que pensar muito, mas enfim, acho que você tem que priorizar, você tem que ter uma rotina bem certinha, você saber todo dia o que você vai fazer em cada horário, e saber que algumas semanas também você não vai dar conta de tudo. Por exemplo, essa semana eu ainda não fui pra academia. Hoje é quarta-feira, amanhã eu possivelmente não vou ir, porque eu tenho coisa o dia inteiro, e na sexta-feira é o último tutorial. Então a gente tem coisa de manhã, tem tutorial à tarde, tem coisa à noite, porque tá todo mundo comemorando. Sábado de manhã eu tenho aula, então essa semana eu não vou na academia. Se eu for na academia vai ser sábado à tarde e domingo. Também não tô escrevendo tanto pesquisa. Ontem à noite eu consegui tirar 1 hora da meia-noite pra escrever pesquisa, eu já tava cansada. Mas assim, eu não deixo de dormir, eu não deixo de fazer principalmente dormir, eu não tiro sono, é a minha prioridade master. Eu durmo pelo menos 7 horas por noite, mas eu acho que é primeiro organizar e achar lacunas na tua rotina em que você pode colocar outras coisas. De preferência que você não falte aula, mas assim, eu acho isso um assunto muito polêmico. Eu acho que se eu ficar falando sobre, falta em aula, etc, não é esse o ponto. O ponto é que você tem que saber como você estuda. E tem aula na universidade que é inútil, é um fato. Então, use esse tempo para outras coisas. Ou você falta aula, por exemplo, às vezes eu falto, ou se você é obrigado a ir naquela aula, você usa o tempo da aula para fazer outra coisa. Ou, por exemplo, você anda de ônibus, você pode aproveitar para ler alguma coisa, ou fazer alguma coisa. Sei que também não é a realidade de todo mundo, mas enfim. Perguntaram talvez eu já escolhi de fato qual especialidade eu vou fazer. Assim, eu não escolhi, mas quando eu entrei na faculdade, eu já pensava em cirurgia, sempre pensei em cirurgia, e é a única que todos os semestres não me abandona. Então, já teve semestres que eu considerei outras coisas, mas a cirurgia sempre esteve ali. E agora, no 8º semestre, eu continuo considerando cirurgia. Eu já entrei em algumas, já observei algumas, mas eu ainda não tive estágio em cirurgia. Na verdade, eu acho que é na 11ª fase que eu vou ter isso na faculdade. Possivelmente eu vou tentar fazer alguma coisa, algum estágio por fora antes, né, antes do internato. Então, é difícil eu dizer que eu quero de fato cirurgia, que eu estou fechada com isso, mas honestamente eu não me vejo fazendo qualquer outra coisa. Eu não sei o que dentro de cirurgia. Hoje eu tenho muito interesse em cardiotorácica e transplante. Transplante especialmente, desde que eu vim do ATC, o congresso esse mês, mas desde o final do ano que eu comecei a pesquisar em transplante, eu tenho cada vez mais interesse em transplante. Mas assim, todas as minhas pesquisas são em cirurgia. Todos os assuntos que eu acho interessantes estão em cirurgia. Quando eu penso em cenários futuros, eu penso em cirurgia ou em sala cirúrgica. Então, enfim, eu acho muito difícil eu não ir pra cirurgia a essa altura, mas né? Quem é que sabe? Me perguntaram qual especialidade eu não faria, e gente, eu tenho um monte de especialidade que eu não faria. Na verdade, a essa altura eu já tô me perguntando o que eu faria, porque não tá sobrando muita opção. De clínica, a única que me interessaria minimamente é cardio, se eu fosse pra parte de hemodinâmica. Mas ainda assim, não faria clínica. Eu não gosto de clínica, eu não gosto de consultório, não gosto dessa rotina. Eu penso que hemodinâmica talvez fosse algo
talvez eu fosse gostar pela rotina. Não gosto de pediatria, não gosto de gineco-obstetrícia, não gosto de geriatria, não gosto... Deixa eu pensar, porque tem várias que eu não gosto, mas elas estão dentro de clínica médica, por exemplo, né? Não gosto de dermato, mas enfim, eu não sei, eu gosto de procedimento, eu gosto de fazer coisas e de ser resolutiva. Não que necessariamente a clínica não seja resolutiva, a clínica é resolutiva a maior parte das vezes, mas eu gosto mais da mágica de você ver o negócio acontecendo. E no transplante é bizarríssimo. Então, enfim. Também me perguntaram se é possível gostar de anatomia... Não gostar de anatomia e fazer cirurgia. E eu acho que são coisas diferentes. Até porque depende do que você não gosta em anatomia. Eu também não gosto de ficar gravando o nome de um monte de nervo aleatório por nada. Mas, principalmente quando você começa a entender a anatomia e como ela funciona com a fisiologia, e eu amo fisiologia, tudo faz mais sentido. Às vezes o problema é o método que você tá estudando e não porque você não gosta de falar de anatomia ou de qualquer outra matéria que você tá estudando, na verdade. Qual técnica de estudo você utiliza hoje em dia? Basicamente eu leio e faço questão. É isso. Especialmente fazer questão. Perguntaram, voltando em pesquisa, aparentemente foi o que vocês mais me perguntaram, falaram também que não se sente confiança em escrita acadêmica, por exemplo, mas gostaria de fazer iniciação científica. Gente, vocês não precisam ser bom em nada pra fazer iniciação científica. Iniciação científica, pelo próprio nome diz, não é esperado que você saiba muita coisa. Eu sabia muita coisa porque eu já tinha feito iniciação científica no ensino médio. A maioria das pessoas que estão ali não sabiam absolutamente nada. Teoricamente, você tem que achar um laboratório legal, um professor legal, que queira te ensinar e não vá só te jogar lá dentro e deixar você fazendo qualquer coisa aleatória sozinho. Mas ninguém é bom. Ninguém é bom no começo. Não tem como você ser bom no começo. Não faz nem sentido. Você vai melhorar errando. Minha escrita científica também não era boa um ano atrás em relação ao que é hoje. E ainda precisa melhorar muito. Mas mesmo assim, eu acho que você precisa fazer. Vocês também perguntaram se é possível fazer pesquisa fora das iniciações científicas. E óbvio que podem. Como, por exemplo, eu fiz todas as minhas meta-análises sem um orientador de fato. Eu comecei a ideia e depois eu ia atrás de alguém pra me orientar. Eu não fiquei esperando alguém me trazer a ideia ou eu entrar no laboratório pra essa pessoa me dar a ideia e eu fazer alguma coisa. E não tem vínculo nenhum com a minha universidade, nenhum desses papers que eu fiz. Uma outra coisa que, não sei se me perguntaram aqui exatamente, mas eu lembro de já ter visto essa pergunta algumas vezes, mas, minha faculdade não faz pesquisa ou algo do tipo. Mesma coisa, você pode participar de pesquisas em outras universidades. Pode enviar e-mail pra outros laboratórios em outros lugares, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Você pode mostrar seu interesse. Óbvio que vai ser interessante que você tenha alguma coisa pra oferecer pra esse grupo, né? Que você tá vindo de fora, etc. Mas tem como contribuir com grupos externos, digamos, da tua universidade. Então você não precisa ficar refém só da tua universidade. Como eu penso em estudar no internato, não sei ainda, gente, não tem plano. Aí outras coisas mais aleatórias. Viram que eu tava lendo naquele vídeo esse livro aqui, que é a continuação da Quarta Asa. Eu tô em 82%, agora parece que vai acontecer alguma coisa, mas esse segundo livro... O primeiro livro já não foi muito incrível, mas o segundo livro, não sei, parece que ele não anda, ele continua sempre ali no mesmo lugar e não acontece nada, ao mesmo tempo acontece um monte de coisa, um monte de personagem que sai de sei lá onde, não sei por que tanto personagem, não sei mais quem é essa altura, eu só tô lendo, acho que essa aqui é... Na minha cabeça todos eles são exatamente iguais fisicamente quando eu imagino eles, porque eu já não lembro mais as características de cada um. Aí tem o nome do dragão também, muito nome, muita gente pra eu lembrar, e daí eventualmente a pessoa já morre, eu às vezes nem sei quem que era. Eu já cheguei a pensar em abandonar ele. Eu li o primeiro bem mais rápido. Eu cheguei a pensar em abandonar ele, mas eu peguei os outros livros que eu tinha no Kindle e eu não sei, eu não tô afim de ler nenhum deles. Porque possivelmente eu estou numa ressaca, daí eu pensei, eu vou terminar esse aqui mesmo. E é isso. Me perguntaram qual foi o melhor e o pior livro que eu li esse ano passado. E eu vou ter que ver aqui, porque eu anotei os livros que eu li ano passado, mas eu vou fazer aquele vídeo que eu disse pra vocês das minhas leituras de 2023. Tá, eu não vou colocar nos que eu abandonei, porque se eu abandonei é porque realmente eu não gostei, né? Mas o pior livro que eu li inteiro foi Silo. Eles fizeram uma adaptação de Silo na Apple TV. Ficou magnífico. A atriz principal, perfeita. Mas assim, porque eles mudaram um monte de coisa. Porque um monte de coisa não faz sentido no livro. Eu já tinha lido o livro até a metade, anos atrás. Daí quando eu vi que saiu a série, eu assisti a série, amei a série, daí eu pensei, vou terminar de ler o livro. Na época eu tinha lido só até onde a série termina, né? São 3 livros, mas a série termina na metade do primeiro. Gente, que porcaria, que ódio. Eu ainda li o segundo, vocês acreditem? Também não acredito. Mas enfim, eu vou falar mais sobre isso no vídeo só de livros, porque daí eu posso xingar todos os livros que eu quiser, né? Agora, o melhor livro...
Eu acho que o melhor livro vai ser None of This is True. Não tem nome em português, seria Nada Disso é Verdade, alguma coisa assim. E até onde eu sei, ele não foi traduzido para o português. Meio que um suspense psicológico de mulheres malucas. E por último, uma outra pergunta que muita gente fez foi, já que eu falei sobre minhas frustrações no curso especialmente, enfim, o que eu fiz pra superar isso. Enfim, vai ser minha última pergunta, porque esse vídeo tá muito longo. Mas, basicamente, eu acho que eu ficava muito dentro da faculdade. Eu acho que o meu mundo era muito medicina, eu só fazia isso, eu só pensava que eu tinha que ir pra tal aula, mesmo às vezes sendo uma aula que eu não rendi nada, e eu me sentia culpada por isso, porque na minha cabeça eu devia ir pra aula e render. E eu acho que o que me fez, e daí obviamente isso aumenta bastante a frustração, né? O que me fez, acho que lidar um pouco melhor com isso foi me distanciar um pouco. Então, quando eu comecei a pensar mais em pesquisa, por exemplo, em outras coisas, quando eu voltei a ler mais, coisas que não têm relação com a faculdade em si, sei lá, fazer academia, fazer alguma atividade física. Eu continuo odiando a academia, pra quem me perguntou, eu faço porque eu sou obrigada, mas enfim, outro assunto. Então eu acho que eu também fiquei melhor em relação a isso, e daí eu consegui lidar melhor com as coisas que estavam acontecendo, e algumas coisas eu percebi que não tinha nada a ver comigo. Por exemplo, alguma competitividade não tinha a ver comigo, tinha a ver com outra pessoa. Então assim, não tem nada a ver com isso. Ou, eu não tô conseguindo render nas aulas. Óbvio, essa metodologia que está sendo usada não é a melhor pra mim, eu não vou render, tá tudo bem, então eu vou achar uma outra forma de estudar esse mesmo conteúdo de uma forma que pra mim vá funcionar. Então, foi meio que isso, eu comecei a procurar outros meios e outras coisas, outros meios pra fazer as coisas que eu precisava fazer, mas coisas novas também pra colocar na minha rotina. Então, uma dica que eu daria pra todo mundo que tá começando a faculdade é entender que a tua vida não é só medicina, e todo mundo fala isso, e mesmo assim não adianta. Eu não sei porquê, também me falaram isso várias vezes, eu ouvi isso várias vezes, mas eu não sei o que acontece, que a gente entra no curso e a gente fica maluco, eu acho. O ponto é, tente ter pelo menos 1 ou 2 hobbies, e tente ter momentos, por exemplo, eu tiro pelo menos 1 hora do meu dia, 1h30 pra fazer nada, absolutamente nada. É muito difícil o dia que eu não tenho isso, porque eu me organizo pra terminar tudo até, sei lá, 8 horas da noite, e depois disso eu vou, sei lá, comer uma panqueca, assistir alguma série, e depois eu vou dormir pra no outro dia acordar e estudar. Enfim, é isso. Eu acho que você precisa tentar balancear as coisas, e no começo você é bombardeado com tanta coisa que você acha que tá tudo bem, e tá todo mundo naquele mesmo surto, todo mundo tentando descobrir como que estuda de novo, porque o estudo da faculdade é completamente diferente do pré-vestibular, todo mundo tentando descobrir como faz as coisas de novo, um monte de matéria, um monte de prova, um monte de gente nova. Então eu acho que esse começo ele vai ser realmente estressante, só que eu acho que você ativamente tem que pensar nisso, em tentar sair disso de alguma forma e tentar ter outras coisas na tua vida. Então, enfim, eu acho que essa é a melhor dica que eu tenho. Não sei se é uma dica muito boa, não estou inventando a roda, eu estou falando possivelmente o óbvio, mas é basicamente isso. Não respondi tantas perguntas, mas eu acho que as perguntas que eu respondi, elas foram longas. Então esse vídeo já está longo, por isso que eu vou terminar ele aqui. Eu sei que algumas perguntas eu não respondi, então vocês podem deixar mais perguntas aqui nesse vídeo, que eu uso elas para um próximo vídeo, para coisas que eu ainda não tenha respondido para vocês. É isso, obrigada por assistir o vídeo. Por favor, curtam e compartilhem e comentem. Sei lá o que. Eu nunca pedia isso nos outros vídeos, né? Mas é que agora esse canal tá meio morto, então o YouTube precisa entender que esse canal está vivo, que as pessoas, eu acho, gostam dele. Então, é isso. Até a próxima.